forma de fazer o ombré. Muito bem-vinda ao meu canal Bruni Sobrancelhas. Nesse canal você vai aprender muita coisa sobre design de sobrancelha. Esse ano vamos voltar com tudo em todas as aulas. Toda semana terá aula aqui sobre o design de sobrancelha ou sobre a área da beleza de fato. Eu também sou micropigmentadora, então às vezes pode acabar tendo algum conteúdo sobre isso. Então aproveite para se inscrever aqui no canal e não perder nenhum conteúdo para você se tornar uma designer de elite. Então vamos começar a nossa aula sobre o ombré. Começando, o que é o ombré de fato? O ombré é a parte inicial da nossa sobrancelha. Antigamente, a gente fazia o ombré mais marcado lá no início, fazia para trazer aquele olhar mais intenso. Hoje em dia, não fazemos o ombré marcado, então por isso que chamamos ombré. O ombré é essa parte mais natural. Entende? A sobrancelha marcada, ela não tem ombré. Então, por isso que a gente fala com esse nome. Essa região aqui mais suave, mais clarinha. Só que a moda mudou muito de 2024 pra cá. No início de 2024, a sobrancelha começou a pegar aquela sobrancelha mais intensa, com o ombré bem intenso aqui embaixo e superior dela bem clarinho. Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo, as pessoas queriam algo mais natural. Então a sobrancelha, que era bem pigmentada, começou a ficar mais natural de novo, como 2023. E aí essa sobrancelha mais natural, automaticamente a gente tinha que suavizar. Sendo que em 2023 a gente não fazia essa região aqui mais escura, ou seja, fazia toda essa região aqui mais clara, então não tinha esse degradê. Então hoje a gente pode ver toda essa evolução, de tanto que começou a ficar com muita intensidade aqui, essa região marcada. Depois a gente fez uma região totalmente natural aqui, e aí a gente veio com essa região um pouco mais escura até a gente acertar. No final do ano passado e a partir desse ano também, a gente vai começar a fazer o ombré de forma um pouco mais diferente, seguindo também a mesma analogia do início do ano passado, que é aqui um pouco mais escuro, só que não tão intenso. Aqui ele tem que ser mais escuro, só que aqui ele tem que ser mais escuro que aqui. Ou seja, escuro, médio para claro e aqui bem clarinho. Entende? Então você vai fazer esse degradê subindo, descendo e subindo. Vai funcionar exatamente assim. Então a gente não pode ter essa região da mesma cor que tá aqui embaixo. E essa região aqui de baixo, inferior, não pode ser a mesma cor dessa região da lateral. Entende? Então a gente faz esse degradê a partir de agora. Então eu vou estar ensinando para você como você pode fazer o degradê do ombré, principalmente para essa técnica. Primeiro passo, você precisa sim seguir os quadrantes. Se você não seguir os quadrantes, automaticamente a região onde tem que ficar escura, ela não vai ficar tão escura assim. Qual que é a ordem dos quadrantes para simplificar aqui para você? Inclusive a gente tem uma aula sobre quadrantes para ser mais completa para você. Bom, enfim, em relação aos nossos quadrantes, como que vai funcionar, o que você não pode fazer resumidamente aqui. Lembrando que isso aqui não vai colocar ali no ponto de falhas, tá? Então se a pessoa tiver uma falha ali em uma região, vai diferenciar. Então eu aconselho sim você assistir aulas sobre quadrantes para você entender melhor. Mas aqui, resumindo, qual seria a ordem? A gente vai começar aqui no alinhamento inferior, depois a gente vai para cauda, ponto alto e vai vir pra cá, né? A gente faz o corpo e faz aqui nessa parte inferior. E depois a gente vai vir com essa parte aqui superior, que é essa região aqui. Você fazendo nessa ordem, o ideal é que aqui ele fique pigmentando por mais tempo, porque a ordem que a gente aplica, o produto vai ficar agindo, certo? É importante você entender que quanto mais a rena vai ficar na pele, mais vai pigmentar. Mas não confunda isso com um tempo de descanso de deixar a rena secar, tá? Isso aqui é conteúdo para outro vídeo. Mas vamos lá. Se você aplicar essa região aqui primeiro, automaticamente aqui vai estar mais escuro que essa região aqui, certo? Então por isso que a gente faz isso. A gente aplica essa região aqui, depois a gente vem aplicando essa região inferior e depois a gente vem com essa região superior.
Se a gente fazesse automático essa região aqui toda em uma passada só, o problema disso é que aqui ela vai ficar com a mesma intensidade. Mas tem como consertar com o próximo passo. Qual é o próximo passo? É utilizar um removedor e uma escovinha. Vou pegar aqui a escovinha para vocês verem, ó. Escovinha na minha mão, você vai pegar um removedor, lembrando, se você não tiver um removedor, não tem problema, você pode utilizar um sabonete, até mesmo água vai clarear a rena. A diferença do removedor da rena é que ele remove mais rápido aquela rena ali da pele, entende? Então por isso que a gente acaba falando muito sobre o removedor, mas ele pode ser trocado ali por um sabonete, mesmo por um adstringente que vai funcionar super. Tanto que quando eu quero clarear bem pouquinho, eu nem uso o removedor, eu venho com adstringente, com uma água ali no palitinho e eu venho passando, né? Mas aqui é porque a gente quer clarear um pouco mais. Aí a gente já vem aqui passando bastante produto pra tá removendo, ok? Você vai pegar a sua escovinha, pode também, gente, não necessariamente ser com a escovinha, pode ser até mesmo com o seu dedo. Eu não uso escovinha, pra ser sincera, ali na região superior, porque a pessoa ela já tá com a sobrancelha um pouco mais sensível, e quanto mais você passa aqui, eu não sei se você sabe, a escovinha ela esfolia, né? Então se a pessoa tiver uma pele mais sensível, ela vai sentir um pouco de incômodo nessa região aqui. Eu mesma tenho essa pele muito fina, então toda vez que eu passo uma escovinha, nossa, dói um pouquinho, entende? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em pessoas de peles sensíveis. Então automaticamente, como que também ali para facilitar no tempo, eu já venho ali com a mão mesmo. Só que quem não tem praticidade, eu aconselho com a escovinha sim, porque ali com o dedo é mais fácil de manchar, então você tem que ter uma técnica ali para você fazer isso. O que me ajudou muito e eu não fazia ideia, assim, não sei porque isso nunca passou na minha cabeça, mas faz total diferença para a segurança do seu cliente. Por exemplo, às vezes acontecia da cliente estar com o queixo um pouquinho assim para baixo e quando eu colocava o removedor, o que acontecia? Ele descia e vinha para essa região aqui. Ela com o olho fechado, mas mesmo assim acabava entrando aqui um pouquinho, dando uma ardência leve. Isso causa um certo incômodo, mesmo que o removedor, ele é natural, né? Não arde assim muito, não prejudica assim a visão, mas é importante assim pro incômodo da cliente, né? A gente evitar de cair no olho. Então o que eu faço sempre? Ou eu venho com o meu dedo, ou eu venho com algodão. E aí eu venho aqui, ó, coloco aqui, assim, nessa parte aqui, sabe? E aí eu venho com o removedor aqui. Colocou o removedor, o que ele vai acontecer? Ele vai cair, certo? Então ele não vem para essa região se tiver um algodão. E aí a gente vem assim, ó, soltou depois que caiu ali, eu prefiro muito mais um algodão. Esse mesmo algodão vai ser o algodão que eu vou remover o removedor. Tá? Então ele já tá ali pra ajudar, de todo jeito eu iria utilizar, então não é um produto assim, ah, vou pegar aqui pra jogar fora depois, não, a gente utiliza ele sim. E aí o que a gente faz? Caiu, né, nessa região aqui, pegou o excesso no algodãozinho, e aí o que você vai fazer? Você vai massagear essa região inteira. E aí, o que você vai fazer? Tem que lembrar muito bem disso. Você vai limpar essa parte aqui do meio, tá? Então aqui, ó, limpou essa parte aqui do meio, depois você vai limpar essa parte aqui e depois você vai limpar essa parte aqui, porque lembra que essa parte tem que estar mais escura que aqui, e aqui tem que estar mais escura que aqui em cima. Então por isso que a gente faz isso, faz essa limpeza ali com o algodãozinho mesmo. A gente massageou nela toda, veio com o algodãozinho, passou aqui, depois espera um pouquinho, passou aqui, espera um pouquinho, passou aqui pra limpar tudo. E aí depois eu venho com o algodão mesmo e passo assim em toda a sobrancelha. Se ela quiser clarear muito mais que isso, aí você vem com o removedor, passa nela toda, né? Mas lembrando desse passo que a gente faz essa ordem de limpeza, né? A escovinha a gente utiliza da seguinte forma, a gente vem aqui, ó, vem inclinado, tá? Você não pode fazer assim, porque se você for fazer assim, o que vai acontecer? Ela vai ficar uma linha aqui marcada. E o ombré, ele tá ali como significado de degradê. Então, se tiver uma linha dividida entre o escuro e o claro, você não tá fazendo corretamente. Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de aplicar o removedor. Por isso que, às vezes, eu indico, assim, a pessoa que tá começando não tem necessidade de comprar um removedor, porque ele clareia muito rápido. Então, uma pessoa ali que ela tá começando, ela não tem tanta habilidade, e aí o que pode acontecer é acabar clareando uma região e ficar manchada, né? Então, por isso que a gente indica pra pessoa começar ali com um algodãozinho com água, né? Ou até mesmo um sabonete, porque ela pode fazer com calma. Se não for uma pessoa muito lenta para trabalhar, você pode sim usar o removedor. Outra forma que dá para você fazer o ombré com o degradê correto é a
a técnica do cotonete. Essa técnica eu gosto muito de ensinar para alunas iniciantes. Eu particularmente não utilizo porque eu sei fazer esse degradê com algodão, ou seja, eu pego o algodão, faço a limpeza e deixo ali o esfumado depois. Só que a gente indica o cotonete porque muitas pessoas não sabem trabalhar com algodão sem deixar marcado. É importante que essa região esteja com degradê do escuro, médio e o claro. Você tem que tomar muito cuidado para não formar nenhuma linha de divisão dessas intensidades, do claro, médio para o escuro, ok? Então a gente vem aqui, ó, com o cotonete. Como que funciona? Você vai molhar dois lados do cotonete. Vai pegar dois lados no caso, gente, você não vai molhar aqui e aqui, tá? Você vai deixar os dois lados seco e aqui molhado. Ou até mesmo você molha um inteiro e aí deixa o outro seco também, que funciona da mesma forma, tá? Você vai vir com o seu cotonete molhado, vai encostar aqui, ó, e vai girar pra dentro, tá? Então, ó, vou girar aqui meu corpo pra vocês verem, ó. Girei pra dentro, tá bom? Ó, se eu for girar pra fora, é assim, tá? Mas isso é essa sobrancelha, porque aqui, ó, a gente já gira diferente. A gente já gira pra cá, tá? Então, cada sobrancelha você vai girar pra um lado. Essa sobrancelha aqui, você vai girar pra dentro. Essa aqui você também vai girar pra dentro, só que pro outro lado, né? Então, é importante a gente fazer esse giro pra dentro pra não formar uma linha ali desse degradê. Se você for fazer o contrário, ela não vai estar limpando totalmente e vai ficar uma mancha. A gente faz pra dentro pra conseguir esse degradê. Então, a gente veio aqui, ó, pra dentro. Quando começou, pegou aqui essa região, o que você faz? Você já vai inclinar o seu cotonete. E aí, joga pra fora. Então, vai funcionar assim, ó. Você tá reto, vai inclinando e você vai jogar pra fora, ó. Vou inclinando pra fora. Então, exatamente é assim que você vai fazer nessa região. Você vai vir com um molhado primeiro, depois você vai vir com outro molhado, porque a gente sempre acaba manchando alguma região. Você vai vir com o seco passando normalmente. E o último seco, o que você vai fazer? Você vai pegar ali bem na divisão entre rena e onde não tem rena e vai estar dando uma esfumada. O restante do restante, você vai vir aqui pro início para depositar bem pouquinho a rena aqui nessa parte. Automaticamente essa parte ela vai ficar mais escura do que essa parte aqui. Entende? Então por isso que a gente consegue fazer esse degradê também com o cotonete. Eu indico essa técnica com o algodão ou com o cotonete. O algodão funciona da mesma forma, só que é bem mais rápido. Você pega aqui o algodão, ó, puxou, jogou pra fora. Pronto, depois você vem aqui com o palitinho e vem esfumando. Não precisa necessariamente ser cotonete, pode ser o palitinho que você tá aplicando na própria rena. E aí você faz esse esfumado. Eu já faço dessa forma porque eu consigo fazer sem manchar. Mas se você tiver dificuldade, eu indico sim o cotonete porque é muito mais fácil. A diferença entre o uso do removedor para o uso do cotonete é simplesmente que o cotonete você vai utilizar quando tiver rena na sobrancelha, ou seja, aquele produto. E o uso do removedor você vai utilizar quando você já removeu toda a rena. E aí ela não vai estar com ombré. A técnica do quadrante, que a gente falou logo no início do vídeo, ela já vai estar com ombré. Só que o importante de você entender que também tem como você não precisar fazer nenhum nem outro do removedor ou até mesmo utilizar o cotonete. Que aí você vai aplicar ali, só que aí antes de você aplicar nessa parte, você espera um pouquinho para fazer essa parte aqui inicial. Mas eu acho assim que é uma perda de tempo, porque eu já gosto de aplicar tudo logo e já finalizar. Mas isso aí é de escolha de profissional. Se você achar que pra você compensa, você gosta de aplicar assim, não tem problema nenhum, porque o resultado vai ser o mesmo. O importante é o momento ali que você for esperar pra estar pigmentando essa região aqui, lembrando sempre assim, tá? E sempre tem que estar esfumado para não fazer nenhuma linha. Você não pode fazer uma linha aqui, você tem que pegar o palitinho e dar uma esfumada nessa parte aqui, onde que você vai parar de aplicar rena e esperar um pouquinho. Porque senão, se você não fazer esse esfumado com o próprio palitinho, ela vai ficar manchada, tá? Então não aplique ela assim, é um pouco mais complexo você trabalhar dessa forma. E aí você também tem que colocar o plástico filme ali na sua rena, para ela não oxidar
para chegar ao tempo de você aplicar nessa região e aí você continua ali essa aplicação. Lembrando também do fixador, né? Porque você vai ficar um tempinho sem aplicar essa rena, então você vai lá e coloca um pouco de fixador para ela voltar a mesma textura, porque senão ela não vai pigmentar direito. Então sempre lembre disso. É uma técnica que eu não indico para as minhas alunas, porque eu acho muito complexo de ser trabalhada, dá um pouco mais de trabalho, mas funciona também. Aí o importante de você entender que você escolher um não tem necessidade de você fazer o outro. Ou seja, se você pegar ali o algodãozinho e passar naquela região e já tiver com ombré, não tem necessidade de você vir com removedor, entende? A não ser que aconteceu de você esperar mais do que deveria e ali ficou marcado, né? Mesmo que ali você vai estar deixando agir mais um tempo aqui, porque a gente, mesmo que tenha uma renda bem pigmentada, a gente faz um degradê, né? Então isso é interessante para você aprender também. Lembrando que essa técnica, ela valoriza muito mais o seu trabalho, então você sempre dá preferência para você fazer. Só que acaba uma hora ou outra, tem clientes que vão gostar. Lembra daquela época de 2010? A gente voltou com o início bem pigmentado. E aí o que acontece? Pessoas que chegaram na moda nessa época, né, de 2010, se eu não me engano, as pessoas, elas faziam ali aquela sobrancelha e automaticamente hoje em dia ela ainda acha bonito, né? Então o que a gente faz? É opcional da profissional fazer uma sobrancelha marcada sem ombré ou não. Eu particularmente, eu explico para a cliente, eu converso, se de tudo ela falar que ela quer isso, não quer mais conversa, eu faço. Só que eu meio que eu faço um ombré bem assim sutil para ela não perceber, que é a ordem dos quadrantes. Entende? Então você seguindo a ordem dos quadrantes, mesmo que a cliente ela queira uma sobrancelha marcada, não vai estar totalmente marcada, vai estar com um ombré leve. Entendeu? Pra ela não perceber ao nível e também não ficar muito marcado aquele peso ali no olhar, parecendo que ela tá brava, entendeu? Então a gente tenta ali suavizar. E também é importante você fazer o ombré inclinado, mas isso é conteúdo para outro vídeo. E é isso, gente. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e me seguir em todas as redes sociais, Bruni Sobrancelhas. Um beijo, até a próxima!